A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos para a terceira parte do nosso estudo, Não Amar o Mundo. O que é isso? Hoje nós vamos já nos dirigindo para o final do estudo, tentando, conseguindo organizar e explicar todo o nosso tema, chegando a uma conclusão, né? Mas antes de começar, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, queremos sentir a presença do Senhor, queremos ser ensinados pelo Senhor através do Espírito Santo. Então, dê-nos graça, Pai, em nome de Jesus, nos ensine mais dessa vez. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Então, não amar o mundo, o que é isso? Então, nós terminamos falando como deve ser o cristão. Então, como deve ser o cristão nesse mundo? Nós vimos que o crente deve renovar a sua mente por meio do relacionamento com Deus. E também nós aprendemos que o cristão é sal e luz e não pode jamais permitir ser influenciado pelo estilo de vida daqueles que não conhecem a Jesus. O mundo rouba a paixão de quem se deixa levar por ele, né? De quem é enganado pelas coisas do mundo. Por isso, irmãos, nós precisamos estar em constante vigilância. E não é à toa que a palavra de Deus nos exorta a vigiar. Jesus nos exortou, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Né? Nós precisamos estar em constante vigilância para que não venhamos a nos acostumar com o estilo de vida daqueles que são contrários à vontade e à ética do reino de Deus. Aí nós chegamos então na terceira parte. Nós vimos a primeira parte, a segunda, né? E agora o terceiro item, né? O número 3, que diz que o amor ao mundo é inconsistente com o amor de Deus. Porque Deus tem um padrão, só por isso. E o padrão de Deus, ele entra em conflito com o padrão do mundo. Quanto mais próximo o cristão estiver do sistema deste mundo, mais ele se distanciará da presença de Deus. Isso é fato, isso é a realidade. Né? E é o que nós temos visto todos os dias. Quanto mais o cristão se aproxima, né, do sistema deste mundo, ele aos poucos começa a concordar com os padrões deste mundo e vai se distanciando da presença de Deus. O discípulo de Cristo, irmãos, ele já foi chamado e resgatado do mundo de trevas como filho de Deus e nova criatura. Ele é enviado ao mundo como luz e testemunha viva da transformação que se dá por meio do Evangelho. Em João capítulo 17, versículo 18, né, Jesus, na sua oração feita ao Pai e a favor daqueles que o seguiam, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Os que se amoldam ao estilo de vida do mundo, então, não tiveram uma experiência real com Jesus Cristo e jamais poderão agradar a Deus. Né? Aqueles que se amoldam ao estilo de vida, aos padrões deste mundo, a única explicação é que não tiveram uma experiência real com Cristo.
e eles não podem agradar a Deus. Né? Jesus provou o seu amor por nós, oferecendo a sua vida em sacrifício vivo e perfeito. Né? Então, em Romanos 12, o apóstolo Paulo volta a entrar nesse assunto, dizendo então que nós devemos também oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e perfeito a Deus. É esse o nosso culto, né? A nossa vida. Se nós, irmãos, queremos retribuir esse amor de Deus, nós precisamos viver uma vida santa, longe dos pecados deste mundo, pois este é o padrão de Deus. É claro, nós não vamos sair do mundo. A palavra de Deus diz que não podemos sair do mundo. Nós somos enviados como luz, como sal, né, em um mundo de pecado. Mas não podemos concordar e viver no mundo de pecado agindo da mesma forma. Né? Paulo faz uma séria advertência para nós, porque os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Então, se nós queremos retribuir esse amor, nós precisamos viver uma vida santa, irmãos. Precisamos resistir ao pecado, fugir dele. E Paulo então vai dizer, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 8 e 9. Vocês, porém, diz Paulo, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. O que Paulo está falando? Está falando que se de fato é verdade que o Espírito Santo habita em nós, né, nós não estamos na carne e, portanto, nós agradamos a Deus, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em 1 João, o apóstolo diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, o que quer dizer isso? Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Em primeiro lugar, nós veremos o que é a concupiscência da carne. A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os desejos carnais, sobre os desejos do nosso corpo. Né? As pessoas que se entregam à concupiscência, ou seja, aos desejos da carne, tornam-se escravas de pecados, como, por exemplo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria e por aí afora. Né? São as obras da carne que são elencadas na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 19 e 20, quando o apóstolo Paulo diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Irmãos, o cristão deve ter domínio sobre a natureza humana caída e pecaminosa. Ele será perfeito? Não. Não vai pecar mais? Não. Mas você tem que exercer domínio sobre a sua natureza caída. Natureza de pecado. A Bíblia diz que nós temos que considerá-la mortificada. E o apóstolo Paulo, então, continua. Né? Os que são de Cristo Jesus
crucificaram a carne. O que é isso? Fizeram a carne morrer, crucificaram. Isso aqui ele está falando de sacrifício, tá? De coisa difícil, de evitar a todo custo, de lutar contra a carne com as suas paixões e os seus desejos. Por hoje, nós ficamos aqui. E no próximo estudo, então, nós daremos o desfecho final nesse estudo sobre não amar o mundo. E os meus votos, a minha oração, é que nós saiamos desse estudo entendendo um pouquinho mais do que seja não amar o mundo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Até o próximo, se Deus quiser.